Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre educação ambiental. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema e daqui a pouquinho vamos lançar a enquete do dia. É o momento de você interagir com a gente. Vamos fazer nossa pergunta e você vai ligar e responder a nossa pergunta de hoje. E você já pode aproveitar também, ligar para a gente e deixar a sua dúvida ou depoimento sobre o tema. Fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. Educação ambiental, ela agrega a educação, diferentemente do que muitos pensam. É muito mais do que práticas pontuais de gestão de resíduos ou economia de água e energia nas escolas. A educação ambiental é a promoção de uma consciência de pertencimento ao planeta e de que os cidadãos eles estão mais conscientes, de seu papel e podem construir sociedades mais justas e sustentáveis. A educação ambiental ela não deve ser entendida como responsabilidade única da escola. Ela deve ser pensada e construída por professores, educadores, funcionários da escola, como também pelos pais, responsáveis e também pela comunidade onde essa escola se localiza. E para conversar conosco sobre preservação do meio ambiente, contamos aqui no nosso estúdio com a participação de dois convidados que entendem bastante sobre o tema. Vou apresentar o nosso primeiro convidado, o Alexandre Ramos. Alexandre é gerente de sustentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da Prefeitura do Recife. Também vai conversar conosco aqui no nosso estúdio o Valber Alan de Santana. Valber é coordenador de sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra uma das principais belezas que cortam aqui o nosso estado, o Rio Capibaribe. Mas às margens dessa riqueza tem algo que está preocupando muita gente, o acúmulo de lixo. Preste muita atenção. Confira. Ele embeleza a nossa cidade e por causa dele somos conhecidos como a Veneza brasileira. Sabe de quem eu estou falando? O famoso Rio Capibaribe tem 248 quilômetros de extensão e passa por 42 cidades daqui de Pernambuco. O famoso rio que já serviu de inspiração para compositores e poetas pernambucanos, hoje tem a sua beleza ofuscada pela poluição que a urbanização trouxe. O Capibaribe marca a nossa vida, nos caracteriza. É um privilégio poder apreciar um rio cortando o centro de uma grande cidade. Mas entre a beleza não é difícil encontrar pontos de poluição. De um despretensioso pedaço de papel que é jogado na rua a grandes móveis. É enorme a variedade de lixo que pode se encontrar. E o gerente-geral de operações da Enlurb fala sobre o trajeto do lixo que a Prefeitura do Recife recolhe. A gente coleta médio também, uma média de 7 toneladas de resíduos, durante esse trabalho desenvolvido, que a gente desenvolve ele de segunda a sábado. E 7 toneladas de um resíduo praticamente leve. É muito plástico, tem os sofás que são um resíduo mais pesado, tem animais mortos que a gente recolhe muito. Só esse ano nós já retiramos uma média de 4 cavalos. É como o Avelino mesmo confirmou. Esse trabalho nem deveria existir se a própria população cumprisse o dever cidadão da preservação do meio ambiente. Esse comportamento acaba gerando um custo mensal de R$40 mil para o cofre público. Infelizmente, esse lixo ele chegou aí porque alguém descartou ele de forma irregular. Ele não veio nem da chuva, não caiu do céu e a prefeitura não depositou esse lixo aí. Acompanhamos um dia de trabalho da equipe do Ecobarco. O trabalho deles é limpar os resíduos flutuantes do rio Capibaribe. A embarcação percorre cerca de 35 quilômetros. Eles passam por todo o trecho navegável do rio. O serviço contrasta entre a apreciação de cartões postais da cidade e montes de lixos que se acumulam nas bordas do rio.
Todos os dias, essa equipe tira do Capibaribe 70 sacos de lixo em média, fora aqueles resíduos que não cabem nos sacos. Geladeira, fogão, freezer, TV, defunto, cavalo, até vaca a gente já pegou já nesse Capibaribe. Depois de coletado, o lixo é levado para um lugar específico. Eles vão para um aterro, para uma central de tratamento de resíduos. É importante ressaltar que quando o resíduo é levado ao aterro sanitário, ele não deixará de existir do nada. Dependendo do material, sabemos que pode levar até anos para ver a decomposição. O trabalho hoje que a população tem com o lixo dela é ensacar e deixar na frente da sua casa. Isso para o lixo orgânico. Para os entulhos e eletrodomésticos, que você não tem mais interesse, nós temos as ecoestações. Nós temos 7 ecoestações que você pode levar esse tipo de resíduo sem custo nenhum para entregar lá. E a prefeitura vai fazer uma guarda temporária e vai fazer a destinação também correta. Os pontos ficam nos bairros do Ibura, Imbiribeira, Campo Grande, Coabe, Torrões, Totó, Torre, Arruda, Pina, Iputinga e na Via Mangue. Tudo bem, várias opções para você descartar o seu lixo de forma correta, né? Então não faça, né, isso. Não descarte, mesmo que seja um pequeno pedaço de papel, de plástico, dê, né, destino correto a esse lixo, porque infelizmente, né, a gente viu aqui essa imagem, o lixo que foi parar às margens ali do rio Capibaribe, ele não chegou ali sozinho. Ele não caiu do céu, como bem foi explicado na reportagem, né? Você pode ter tido alguma parcela de contribuição para que esse lixo chegasse às margens do Capibaribe. E a gente lembra que no dia 31 do mês passado, 31 de agosto, houve uma grande ação de limpeza do rio Capibaribe aqui no Recife. 100 pessoas utilizaram embarcações próprias e foram retiradas do rio cerca de 30 toneladas de resíduos sólidos. Isso segundo os organizadores desta grande ação. Se você quer continuar vendo assim essa beleza, né, esse rio com vida, que ainda existe vida no rio Capibaribe. Então, faça a sua parte, também conscientize os seus vizinhos, que todos possam ter a consciência de que lugar de lixo não é no rio, lugar de lixo é na lixeira. Então, daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas aqui sobre o tema, mas agora a gente quer chamar você para participar aqui do nosso programa. Vamos lançar a enquete do dia para você interagir com a gente. Vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. Enquete do dia acaba de ser lançada e você vai responder se você tem o hábito de separar o lixo antes de descartá-lo. E aqui a gente já fala de coleta seletiva, que vamos explicar daqui a pouquinho o que é essa coleta seletiva. Mas você tem o hábito e essa preocupação de separar o lixo antes de jogá-lo fora? Liga para a gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você participar aqui com a gente. Também você pode ligar no 3424-1977. São 2 números. Você liga, responde aqui nossa pergunta, manda também a sua dúvida sobre o assunto, o seu depoimento. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem acesso à internet, já pode participar também com a gente na nossa fanpage. O endereço também é muito simples, facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você pode acessar, participar, depoimento, alguma mensagem também para passar aqui na tela do programa. Manda que daqui a pouquinho a gente passa a mensagem e lê a sua pergunta ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, também quer participar, pode mandar aí várias perguntas no 99209-4819, 99209-4819. Você pode mandar várias perguntas que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente vai aprender muito mais sobre educação ambiental, sobre a importância de preservar o meio ambiente com os 2 convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Alexandre Ramos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valdson. Bom dia, telespectadores. Também queria dar boas-vindas ao Valber Alan de Santana. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação. Saudação aos telespectadores. Para se falar de um tema muito importante, né? Infelizmente, ainda a gente assiste a cenas como foram mostradas agora, né? Um rio muito importante para o nosso estado, que ainda acumula muito lixo e, como bem foi explicado, aquele lixo não chegou ali caindo do céu.
teve uma participação, sim, da população. A gente não pode só cobrar do poder público. A população tem que fazer a sua parte. De que forma, Alexandre? Bom, primeiro que a coleta de lixo na cidade do Recife, ela passa em todas as ruas. Não existe um território da cidade do Recife onde não passe a coleta de lixo regularmente na cidade. Em alguns casos, se passa a coleta diariamente, o que é curioso, porque o custo é muito alto e é um padrão que não se estabelece nos países do primeiro mundo. Se você observar, a Europa inteira a coleta passa 2, 3 vezes por semana. Aqui no Recife, ou nos países do terceiro mundo, a gente tem esse hábito de passar todo dia, porque senão a pessoa vai descartar de forma irregular. Então, existe uma estrutura montada, mas existe também uma cultura. Lixo, a relação que a gente tem com o resíduo sólido também é cultural. E, por muito tempo, se tinha essa cultura de que o lixo eu tenho que descartar rápido, e descartar rápido no lugar mais que ele vá mais para longe da minha casa. E normalmente esse lugar é o canal, é o riacho, é o rio, como uma forma de mandar aquilo para longe, né? Aquilo não me pertence, não me interessa, e eu não quero saber quem é que vai ser impactado com isso, né? Simplesmente eu quero ver longe da minha casa um determinado problema. Sendo que não é um problema, porque a gente tem coleta regular na cidade do Recife, em todos os lugares. E essas barreiras culturais, elas são ultrapassadas, né? São quebradas com a educação ambiental? Só com a educação ambiental a gente consegue isso? Eu diria que, sem sombra de dúvidas, essas barreiras são um grande entrave ao tema de sustentabilidade como um todo. Não especificamente, né, exclusivamente com gestão de resíduos, mas o tema sustentabilidade como um todo. Então, um grande entrave são as barreiras, né, culturais, educacionais. Eu não diria que, por si só, a educação ambiental resolve o problema, né? Aliás, eu desconfio muito de qualquer elemento que se arvora como o grande, né, resolutor dos problemas. Não existe isso, né? Não existe super-herói, nem existe tema ou ferramenta que resolva o problema. Agora, existem temas que são indispensáveis. Não tem como você trabalhar a gestão de resíduos sólidos ou qualquer outro tema de sustentabilidade colocando a educação ambiental à parte. Né? Ela tem que estar inserida nesse processo. Falta esse sentimento, né, que a gente destacou no começo do programa, de pertencimento ao planeta, de pensar também nas gerações futuras. Tem pessoas que não pensam, né, não acham que pertencem ao meio ambiente, que pertencem ao planeta, por isso que ainda insistem nessas práticas erradas? Eu fiz um exercício uma vez com uma turma grande de jovens de uma escola aqui e perguntei quem já jogou uma garrafa plástica dentro de um shopping que tem no centro do Recife. E 100% disse que nunca jogou. E eu perguntei a esses mesmos jovens quem já, saindo desse shopping, na Conde da Boa Vista, jogou uma garrafa no chão. 50% dessas pessoas jogaram. Então eles têm o conhecimento, eles sabem o que é certo e o que é errado, mas existe prática, existe uma forma de se relacionar com a cidade que realmente precisa ser mexida. A educação ambiental, ela vem contribuir para a gente compreender. Primeiro a gente precisa compreender que realidade é essa, né? Fazer uma reflexão crítica de como a gente está se portando diante desse mundo, diante dessa cidade, diante da calçada onde eu me relaciono com as pessoas. E, a partir disso, a gente instrumentalizar práticas para que as pessoas não façam mais aquilo, né? Ou reflitam que o modo de fazer é diferente. A gente já apresentou o Valber como coordenador de sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O que é, né? O que é sustentabilidade? O que é que faz um coordenador de sustentabilidade numa universidade? Para a gente explicar para quem está em casa. Então, primeiro, destacar o papel fundamental da universidade, né, especificamente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas das universidades como um todo, né, na formação das pessoas, na produção de conhecimento, na produção, né, na produção acadêmica, né, especificamente, e na formação de profissionais. Então, esse é um papel primordial da universidade, a razão de ser de uma universidade. Especificamente com relação à coordenadoria de sustentabilidade, isso foi um pontapé, né, inicial da universidade para tratar do tema sustentabilidade primeiramente dentro da instituição, mas com
rebatimento na sociedade. Porque destaca-se que ninguém está isolado do todo, né? Nem os indivíduos, nem o cidadão, nem as instituições. Então, a universidade ela também produz resíduo, né? Assim como o dono de casa, a dona de casa, produz resíduo. Então, ninguém está isolado do todo, né? E a educação ambiental, né, fazendo aí um paralelismo entre a coordenadoria, que foi a sua pergunta, a universidade e o tema educação ambiental, a educação ambiental, né, desperta isso, né, esse senso crítico e essa percepção de que as pessoas não estão atomizadas, a gente não é um átomo isolado do entorno, né? A gente vive em comunidade, né? Esse senso comunitário. Não necessariamente você vai se anular enquanto indivíduo, né? Não necessariamente você vai despertar um senso coletivista, que aí é uma coisa que você, eu, seja lá quem for, pode até discordar, né, do senso coletivista, mas um senso comunitário, que não são sinônimos, isso aí é evidente que é obrigação cívica, né, do cidadão. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje, aqui no nosso espaço, estamos falando sobre educação ambiental. E a partir de agora, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre este tema. E quem traz as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos assistem neste momento. O destaque de hoje é do G1. Como podemos evitar a poluição das águas? Mesmo tendo consciência de que a água é bem indispensável para a nossa sobrevivência, os números em relação ao mau uso e desperdício são alarmantes. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, estima-se que o desperdício de água aqui no Brasil chegue a 70%. Outra notícia nada animadora é que um estudo da ONG mostra que 184 rios monitorados estejam com qualidade ruim ou péssima e impróprios para qualquer uso. Além do lixo que são jogados nos rios ou que chegam até eles por enxurradas, o esgoto, substâncias tóxicas e metais pesados que são despejados pela indústria ajudam a poluir os rios. E você, está fazendo a sua parte para evitar a poluição? Eu deixo essa pergunta para você refletir e lá no estúdio nós vamos conhecer atitudes que podem minimizar os impactos ambientais. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, vou responder a pergunta da Tânia. Estou fazendo sim minha parte, você que está em casa pode fazer. Como fazer? Vamos explicar agora com telas, né? Vamos mostrar aqui algumas imagens trazendo, né, essa dica para você que está em casa. Os convidados vão reforçar como você evita a poluição das águas. Evita fazendo isso aqui. Primeiro ponto que a gente destaca com a ajuda dos convidados que vão explicar um pouco melhor, né? Primeiro tópico para você não poluir as águas, não descartar o óleo de cozinha no ralo. Isso é uma prática muito comum em casa, né? As pessoas têm esse hábito de jogar o óleo de cozinha pelo ralo, né? Joga ralo abaixo, polui as águas. Por que polui? Para quem está em casa compreender melhor. Um litro de óleo, ele polui milhares de litros de água, né? O óleo, ele não se mistura na água, como a gente consegue perceber em casa, e consequentemente ele causa uma poluição muito grande nos rios. E se você olhar um rio na natureza, ele não tem óleo na sua composição, né? A água do rio não tem óleo na sua composição. No Recife, a gente tem mais de 500 pontos de coleta de óleo espalhados pela cidade, né? Então, acho que precisa, realmente, é só uma atitude de você realmente não descartar o óleo e levar para algum lugar que esteja sendo coletado. Quando a gente descarta, né, o óleo de forma correta, pode virar o que esse óleo, né? Primeiro, destacar que as coisas têm custos, né? E a gente, às vezes, acaba negligenciando o tema sustentabilidade, o aspecto econômico do tema, né? Existe um tripé na sustentabilidade, ambiental, social e econômico, resumidamente, e as coisas possuem custo, né? O Alexandre destacou a problemática eminentemente ambiental, né? A contaminação, né, do leito dos rios. Eu destacaria, para complementar, essa questão do custo, né? Então, a nossa Compesa, né, que trabalha com o tratamento de efluentes, tem um custo com isso. E a partir do momento que a gente descarta
né, de forma irresponsável esse óleo, né, e ele vai parar lá, né, em um rio, quando do tratamento dessa água, para retornar para a nossa casa, né, existe um custo elevado em cima disso. Então, como diria Milton Friedman, um economista, não há almoço grátis. Então, isso tem um custo. No mínimo, se você é insensível, o que é um absurdo, se você é insensível com o meio ambiente, você, pelo menos, repense nos custos que essa atitude implica. Sem falar que você vai estar economizando matéria-prima, né? Porque se você está separando o óleo de cozinha corretamente, esse óleo vai se tornar um outro produto, sabão, ou algum outro produto que, consequentemente, você vai estar economizando do meio ambiente, né? E só, me permita, retomando, a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem um trabalho com isso, né? É um trabalho de pesquisa, a professora Cláudia Cardoso, do Departamento de Química, que é exatamente reaproveitar a matéria-prima, que seria equivocadamente tratada como lixo, né? Reaproveitar esse óleo, o óleo que você frita, que você, né, descarta, para a produção de biocombustível. Então, perceba que aquilo que a gente trata como lixo, às vezes não é lixo, é matéria-prima, é insumo. Ok, o próximo tópico que a gente destaca, né, para você não poluir as águas é você não utilizar os pesticidas ou herbicidas nas plantas. De que forma, né, utilizando pesticida nas plantas e herbicidas, eu poluo as águas? Todo veneno que a gente colocar numa planta, além de a gente estar consumindo um produto que não é adequado para o nosso organismo, também a gente está impactando todos os organismos, não só da plantação, como os organismos biológicos do entorno e, consequentemente, dos rios também. Uma vez que aquela água, quando chover ou quando for irrigada, uma parte dessa água vai para o rio e isso vai estar contaminando peixes e outros animais aquáticos, né? Hoje a gente tem muitos estudos, a Universidade Rural tem estudos interessantíssimos sobre como a agroecologia pode contribuir para uma alimentação saudável e para maior produção, inclusive, né, do planeta. 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar e com grande potencial agroecológico, né, não utilizando herbicidas e pesticidas. Né? Então, acho que precisa a gente reorganizar a forma de lidar com a natureza, pensando, inclusive, nas soluções dadas pela própria natureza, para que a gente não precise utilizar esses pesticidas e herbicidas colocados aí. Pensar nos orgânicos também. Desmistificar, né, inclusive, né, que o fato de que as pessoas acham que o uso do pesticida ou do herbicida vai aumentar a produtividade, né, ou vai deixar, se for uma planta ornamental, ela mais frondosa, mais bonita, e não necessariamente. Né, além dos riscos que isso incorre, né, você manuseia. Não necessariamente você é um profissional, provavelmente você não é um profissional, não sabe como manusear aquilo. Então você está gerando um risco que é para o meio ambiente, né, de forma direta, e também de forma direta um risco a você, a sua saúde e a saúde da sua família. Outro tópico que tem aqui, né, para você não poluir as águas, jogue o lixo sempre em local adequado e amarre bem os sacos antes de colocar ali na lixeira. Isso aqui parece uma dica simples, né? Sim, básico, né? Mas básico da nossa sociedade, né? Fizessem, né? Se todos nós fizéssemos o básico bem feito, a gente evitaria muita coisa, né? A gente não estaria vendo aquela imagem do Capibaribe poluído. Você perceba que esse básico, muitas vezes, o Alexandre me corrija se eu estiver errado, está na gestão municipal, as pessoas não cumprem, né? Porque acham que o papel dela se esgota a partir do momento, né, se encerra a partir do momento que eu coloquei na calçada, né? Não importa como eu coloquei, não importa se eu separei. E aí volta para o tema original, a importância da educação ambiental, né? De perceber que você tem uma responsabilidade pelo resíduo que você produziu, você consumiu, comprou, e aquela responsabilidade não se esgota quando você coloca o resíduo da porta da casa para fora. Tem que saber, né, o que é resíduo, o que é entulho também, tem um horário específico, um dia específico para se recolher os entulhos também que são descartados. Temos que repensar muito, né, Alexandre? Sim. Na cidade do Recife, em 50 e poucos bairros, acho que 56 bairros, a gente tem uma coleta seletiva, um caminhão de coleta seletiva que passa em 56 bairros. Se você ligar para o número 156 da prefeitura e solicitar que esse caminhão pare na sua casa, é possível fazer essa separação. Ele vai receber todos os materiais recicláveis. Com isso, a gente vai estar impactando ainda mais, né? Ainda menos
o ambiente, porque uma parte desse resíduo não precisa ir para um aterro sanitário. Ele pode ser reutilizado como o óleo de cozinha que a gente falou. E, consequentemente, a gente também vai estar diminuindo a exploração de matérias-primas, já que a gente estará reciclando esses resíduos. Né? Próximo tópico, a gente fala, né? Não jogue nenhum tipo de material em rios, lagos e mares. A gente falou que se descartar de forma incorreta pode chegar, porque pode chover e essa água levar, né, esse material, mas tem gente que joga diretamente nos rios, lagos e nos mares. Tenha consciência e joga. Interessante é que qualquer pesquisa que você faça no Recife, quando você pergunta qual é o símbolo do Recife, o rio Capibaribe ele vai estar sempre entre os 3 primeiros colocados. Ou as pontes do rio Capibaribe, ou o próprio rio Capibaribe está sempre entre os 3 primeiros colocados. Então, se ele é um elemento simbólico para a cidade, extremamente representativo do ponto de vista histórico e cultural para os cidadãos e cidadãs do Recife, a gente mantém uma cultura que não faz sentido, né? Se ele é importante para mim, historicamente, culturalmente, é o cartão postal da cidade, por que eu jogo esse lixo no rio? Né? Acho que a educação ambiental ela vem contribuir com essa reflexão. E como eu falei já anteriormente, as pessoas sabem que não é para jogar. Todo mundo sabe hoje, todo mundo tem conhecimento que não é o lugar para jogar o resíduo. Né? Mas o que precisa é mudar a atitude. E a mudança de atitude ela é muito trabalhosa, né? Porque ela é cultural. A forma com que a gente lida com essa mudança de atitude, às vezes é radical, né? Quando tem uma enchente e o lixo todo volta para sua casa, você diz, eita, realmente isso eu tenho que mudar minha atitude. Eu tenho uma parcela de culpa nisso, né? Parece que fica mais fácil quando atinge a pessoa. E essa mudança, ela pode começar quanto mais cedo, é o mais indicado. A prefeitura também desenvolve algum trabalho nas escolas de conscientização, porque as crianças elas absorvem bem o conteúdo e são multiplicadores também de informação. A gente tem um programa de educação ambiental no município do Recife, feito pela Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, e a gente tem 2 focos. Um primeiro foco é a educação ambiental nas áreas verdes e livres da cidade, e o principal foco hoje é a educação ambiental nas escolas. Só que a gente tem esse trabalho por adesão. A escola tem que aderir, a gente não obriga que exista uma ação de educação ambiental nas escolas. Por adesão, a gente hoje trabalha, nesse ano, estamos trabalhando com 80 escolas do município de Recife, escolas e creches. Nessas escolas, a gente faz um acompanhamento pedagógico e estamos implantando algumas ações junto com os professores e a comunidade escolar, que vai de hortas, hoje estão sendo implantadas 35 hortas nas escolas, que vai dar coleta seletiva nas escolas e outras ações para além da sala de aula. Mas o mais importante é que existe um trabalho pedagógico de fortalecimento da escola nessa temática da educação ambiental, principalmente para a mudança dessas práticas. A gente acredita que realmente tem que começar com a escola. Quer complementar? Eu diria que a universidade, a maioria desses profissionais, né, o que é curioso isso, esses profissionais de excelência, né, da prefeitura, das diversas prefeituras, do governo do estado, o docente, né, que está lá na ponta mesmo, trabalhando com o aluno, eles são formados na universidade, né, e uma boa parte na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então nós temos um trabalho, né, que antecede, digamos assim, esses programas, né, essas políticas públicas que as prefeituras elas desenvolvem. Né. Nós temos um departamento de educação atuante nisso, né, com a formação não só do professor, né, das licenciaturas, mas também com interação com as escolas, né, especificamente com as escolas do governo do estado. E eu destacaria, para finalizar essa parte, dizendo que é mais fácil você responsabilizar o outro, né? Você dizer, é culpa, geralmente o poder público, né? Evidentemente o cidadão ele tem que reclamar mesmo, ele paga imposto e ele tem que estar cobrando, mas às vezes o nosso papel não foi feito, né? Aquele lixo, né? Aquele sofá que foi parar ali no rio, não foi a prefeitura que jogou lá, não foi o governo do estado, não foi a universidade, muito menos ainda, que jogou ali. Vamos aqui a outro tópico, né? Para você manter aí as águas limpas, não descartar medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário. Tem muita gente que faz isso. Acabou o medicamento, coloca lá no vaso, dá descarga. Isso também
representa risco ao meio ambiente. Sim, sem dúvida. E essa prática de fazer a seleção do que deve ser descartado e onde deve ser descartado dentro de casa, ela é processual também. A gente pede e trabalha para que as pessoas separem o reciclável do não reciclável. Mas o óleo é importante separar, os medicamentos é importante separar. Principalmente igual ao óleo, né? Quando isso vai para o vaso sanitário, a estação de tratamento de esgoto não consegue eliminar esses produtos químicos que estão nos medicamentos, antibióticos. Então, existe um estudo da universidade, não lembro agora qual das universidades daqui, que mostrou que existe uma quantidade muito grande de antibióticos no sistema dos peixes encontrados nos rios aqui em Recife. E assim, se você separa um medicamento fora da validade, onde descartar? Essa é outra questão. A gente fez um aplicativo você pode baixar no Google Play, chamado esqueci o nome do aplicativo agora, mas depois do intervalo Ecorecicle. Ecorecicle. E esse Ecorecicle, a gente lá, se você baixar, vai dizer exatamente onde você pode entregar esses materiais que são possíveis de ser separados. Resíduos eletrônicos, onde é que você pode descartar? Existem diversos pontos na cidade do Recife. Medicamento, onde é que você pode descartar? Lâmpada, onde é que você pode descartar para que não tenha esse impacto no ambiente? As pesquisas indicam que cerca de 20% dos medicamentos utilizados pela população brasileira são descartados de forma irresponsável. Né? E, como o Alexandre destacou, a gente sabe onde vai parar isso. Né? Então, esse descarte irregular, geralmente lá no vaso sanitário, né? E você geralmente tem a tendência a pensar, não, é um comprimidozinho, é uma cartelinha que venceu, está fora da validade, eu não vou impactar o meio ambiente. Mas perceba que você, seu José, Dona Maria, seu João, imagine todas essas pessoas descartando de forma irresponsável, de forma irregular, esse medicamento. Onde é que ele vai parar? Ele vai parar exatamente, não só na contaminação do solo, mas também do lençol freático, dos cursos d'água e, inclusive, voltando para o nosso consumo. Né? Destacando que, além de um custo elevado no tratamento do esgoto, né? Isso eleva o custo, você tem que ter procedimentos de ozonização, oxidação acelerada para retirar esse medicamento, né, da água, né, você também acaba, como é muito elevado o custo e não é 100% eficiente, você acaba ingerindo novamente, né, como mostram pesquisas, né, que antibióticos estão aí no trato intestinal dos peixes e na própria carne que você consome. Dos medicamentos em específico, qual seria, né, a forma mais ideal, a mais adequada, a mais responsável de descartar esses medicamentos? A gente não tem muitos pontos aqui na cidade de descarte de medicamentos. A Universidade Federal, no Departamento de Farmácia, você pode levar para lá os medicamentos vencidos. E existe, algumas vezes, existe uma rede de farmácia no Recife que recebia até um certo ponto, mas depois parou de receber. Existem campanhas específicas, algumas redes fazem isso. Tem 2 farmácias no Recife que ainda recebem esses medicamentos, que a gente pode até ver lá nesse aplicativo. Agora eu não vou lembrar quais as farmácias. Eu destacaria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Existe, infelizmente, o nosso país ainda é um país onde, às vezes, as políticas elas não pegam. Né? Existe, mas não, parece que não alavanca. Né? Apesar dos avanços, né, é evidente, mas alguns pontos acabam não sendo a contento. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que destaca a educação ambiental também, né, no seu texto, ela tem lá um princípio, né, uma obrigatoriedade que é a da logística reversa, que é quem produz e quem comercializa ter a obrigatoriedade de receber. Né? Então, eu acho que é papel do cidadão, aí a educação ambiental orienta, né, o cidadão a isso, né? Dele cobrar de onde ele comprou o recebimento desse material. Né? Porque a cadeia produtiva ela não se encerra a partir do momento que eu consumi. Né? Ela tem um ciclo reverso, né, que ela vai se encerrar quando não tem como ser reaproveitado num aterro sanitário devidamente licenciado. O último tópico aqui em destaque é para você reduzir o desperdício de água, né?
Muito importante reduzir esse desperdício. Mais uma vez é uma ação cultural, né? Se a gente comparar a quantidade de água que a gente usa aqui no litoral e a quantidade de água per capita utilizada no sertão, a gente vai ver que as práticas e a forma de lidar com a água são diferentes. A gente acha que tem água em abundância e que a gente pode utilizar de qualquer forma, já que a gente tem água em abundância. Mas, de fato, a gente não tem. Esse ano houve aqui no Brasil o Fórum Mundial da Água e o balanço geral no mundo inteiro é de que os rios estão com menos água e as águas desses rios estão cada vez mais poluídas. Então, existe um estresse hídrico acontecendo no mundo inteiro, né, e que tem a ver com as nossas práticas. As nossas práticas de poluir esses rios, mas também as nossas práticas de utilizar excessivamente essa água, tanto para o consumo humano, como para a agricultura e etc. Né? Então, se cada um realmente fizer sua parte em reduzir esse consumo de água, ou só usar de fato o que é necessário, a gente vai estar contribuindo também para melhoria da qualidade da água desses rios. E reaproveitar, né, o que foi já usado, também faz parte. Exatamente. Geralmente o foco é em reaproveitamento, né? A gente fala muito em reaproveitamento, que é fundamental, né? Tem materiais aí que a gente pode reaproveitar. Reciclar, que já é uma outra coisa, né? O reaproveitamento você não muda a matéria, né? Você utiliza ela para uma outra destinação, um artesanato, etc. Já a reciclagem, não, você transforma. Mas existe o reduzir, que a gente tem que pensar nisso, no reduzir, né? Aqui existe um hábito cultural ainda do lavar a calçada, né? As pessoas, né, refrescar a rua, né? Pega a mangueira lá e fica com a mangueira refrescando a rua. Quer dizer, é um hábito, né? Você está desperdiçando um recurso, né? Se você fizer um paralelismo, digamos que saísse dinheiro, né? Eu gosto de fazer esse paralelismo porque no bolso sempre dói, né? Imagine que da sua mangueira estivesse jorrando notas de R$100. Você não faria isso, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. A água é um recurso valiosíssimo, né, para a vida, né, para a indústria, etc. E evidentemente que, apesar de um sistema eficiente de reutilização da água, né, as estações de tratamento de água da Compesa, etc., isso também implica em custo. Então, além da escassez do recurso, ele vai ficando, para resumir minha fala, cada vez mais caro, né, para chegar. A água dela não nasce quando você abre a torneira. A educação ambiental, por que pareça, a gente pensa que só as criancinhas elas não entendem de onde vem o ciclo da água, né? A gente vai aprendendo aquilo. Não, às vezes o adulto, pela correria do dia a dia, pela insensibilidade, ele acha que a água nasce na torneira, né? Quando ele abre a torneira. E não é verdade, tem todo um ciclo anterior a isso. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque eu tenho uma notícia e é excelente para você que está acompanhando, principalmente você que está acompanhando da cidade do Paulista, que é o programa Assunto do Dia. Olha só, você que é de Paulista e região, a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades para você que está nos acompanhando. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702, é a antiga Rua das Mangueiras, fica bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha conhecer agora mesmo o melhor atendimento do Brasil. Fica na Lady Eva. As roupas da Lady Eva, elas são voltadas para você que tem bom gosto. Lady Eva sabe como você se veste. Tem essa novidade Lady Eva agora no município do Paulista e você quer ter outras informações? Pode ligar no 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva, moda evangélica. Com esse recado, vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui estamos falando sobre educação ambiental. E que tal tomar algumas atitudes? E essas atitudes que você vai passar a tomar a partir de agora, elas podem salvar o planeta. São atitudes simples que vamos mostrar a partir de agora e os convidados vão nos ajudar explicando como é que a gente coloca isso aqui em prática. Não é nada fora do nosso alcance.
O primeiro tópico diz que é preciso preservar a vegetação nativa e os cursos d'água também. É uma atitude simples que pode salvar o nosso planeta. Preservar a vegetação nativa. Não cortando as árvores, o que mais que a gente poderia falar? No Recife, a gente tem 25 unidades de conservação da natureza. Tem ainda matas preservadas. Isso representa hoje na cidade do Recife 38% do território do Recife. E algumas dessas matas, como por exemplo a de Dois Unidos, existe um descarte irregular de lixo dentro da mata, mesmo o caminhão passando diariamente na rua. Então, e ao mesmo tempo, do outro lado dessa mata, tem um grupo que preserva, que faz caminhada e que faz um trabalho de sensibilização. Então, existem vários públicos na cidade do Recife, né? Alguém que ainda tem essa cultura de que o que é ambiente preservado ou o que não é o meu ambiente urbano, minha rua, eu posso fazer qualquer coisa e deixo do jeito que isso não me importa, né? Enquanto tem grupos que estão construindo identidades a partir desses ambientes preservados, como a Mata do Engenho Shoa e algumas outras matas, né? Então, além da mata nativa, existe também a arborização urbana. A gente fez agora uma ação interessantíssima de plantio de 50 árvores no Canal do Arruda, na Semana do Meio Ambiente. Essas árvores foram plantadas com 2 metros de altura, com um porte já que conseguiria ser mantido, mas com 2 semanas de colocadas essas árvores, a gente fez uma vistoria e acho que em torno de 50% dessas árvores tinham sido depredadas. Então, algumas a população mesmo cuidou e algumas foram realmente depredadas e estão lá. Se alguém passar por lá vai ver um caule seco, foi retirado tudo que protegia a árvore, enfim, né? Então, esse é um olhar que não é somente para a vegetação nativa, né? É a arborização urbana. A gente está numa das 100 cidades mais vulneráveis do mundo por conta das mudanças climáticas. E o trabalho que a gente tem que fazer de plantio, de arborização, é extremamente importante porque com essa discussão das mudanças do clima, a cidade do Recife está se aquecendo muito rapidamente, né? E quanto mais a gente suprimir árvores, mais quente vai ficar essa cidade. Existe uma cultura, né, de você jogar fora, jogar no mato, né? Dizendo, joga no mato, né? Como se fosse o lugar mais apropriado, né? Absurdamente, para se jogar, para se descartar o resíduo, né? E eu acho que isso, mais uma vez, a educação ambiental vem fortalecer, né, a conscientização de que isso não é a atitude mais correta. Uma outra questão que eu destacaria aqui com relação a cursos d'água e vegetação, fazendo uma correlação aí bem íntima, é a questão das áreas de preservação permanente, as nossas APPs. Então, toda a margem de curso d'água é uma área protegida e tem uma razão de ser. Existe um porquê da legislação ter destinado essas áreas para um regime especial de proteção, né? Que é o fato de você não assorear, né, aquele curso d'água, né? Ou também existe o regime, né, de enchente daquele curso d'água, né? E aí o que a gente tem aqui na cidade, né? No estado de Pernambuco como todo, é óbvio, quero fazer um destaque em paralelo, que existe um déficit habitacional muito grande, existe vulnerabilidade social, evidentemente, né? Então, que eventualmente você estiver assistindo isso, não se sentir absolutamente culpado. Mas também não gosto de achar, né, de veicular a mensagem de que tudo isso é apenas vulnerabilidade social. Às vezes as pessoas dão aquela avançadinha, né, para aumentar o seu terreno e vai lá e desmata, tira aquela vegetação da margem do curso d'água, né, e você está fragilizando aquele rio, aquele curso d'água especificamente, assim como também está colocando em risco, né, a sua segurança, né, porque vem uma chuva, você sabe que o rio ele tem uma margem, né, de enchente e ele pode avançar para dentro da sua residência. Muito bem explicado, muito bem colocado. Próximo ponto, a gente falou da economia de água, a gente segue para ganhar tempo, economizar tempo, né? Mas também economizar energia, faz parte. Água e energia é muito parecido, né? E são atitudes domésticas que a gente precisa desenvolver e que é muito curioso, né? Porque aí nesse momento que pesa no nosso bolso, como a gente já falou aqui, né?
Então, você vai ter sempre alguém na casa que vai gritar para o menino assim, olha a água, o banho está muito demorado. Tomar um banho demorado é muito bom. Né? Você ficar lá horas e horas embaixo do chuveiro, aparentemente é muito bom. Mas isso tem um impacto. Tem um impacto, inclusive, porque a gente não tem água disponível para toda a população. Vai faltar para alguém. Por isso que a gente tem racionamento, entre outras coisas, né? A energia é a mesma coisa, né? Alguém da casa vai estar lá monitorando e dizendo assim, por que temos tantas lâmpadas ligadas? Por que é que você saiu do quarto e deixou o ventilador ligado? Então isso, permanentemente a gente tem falado em casa, né? A gente vê alguém falando em casa isso e essa cultura parece que não muda, né? É aquilo que a gente já falou também aqui, né? A gente precisa apertar algum botão interno nosso de dizer assim, a gente precisa mudar a prática. Porque isso é uma coisa que é cultural, é um jeito de a gente agir na nossa casa e a gente precisa mudar a prática. A educação ambiental também traz isso, né? Você fazer a reflexão crítica, entender de onde está vindo essa energia e essa água e como é que a gente liga esse botãozinho para que a gente mude as nossas atitudes. E o detalhe é que a energia, né, a gente já monetariza melhor isso, como o Alexandre colocou, né? Então é mais fácil para o indivíduo ele perceber que também dói no bolso. Né? Mas qual a relação disso com o meio ambiente? Total, né? Apesar da gente ter uma matriz energética de mais de 40%, né, considerada limpa, mas ela ainda assim gera impacto. Né? Considerar limpo não significa zero impacto. Não existe zero impacto na natureza. Então essa matriz que é considerada majoritariamente limpa no Brasil, ela é quase que 80%, não me lembro agora, de hidrelétrica. Então, a instalação de uma usina hidrelétrica gera um grande impacto. Então, essa demanda de energia crescente, evidentemente tem uma demanda crescente da industrialização, não é? E aí a gente, que bom, né? É bom isso, a gente ter indústria, ter parque industrial, a gente precisa disso. Mas existe também uma grande demanda do consumidor doméstico, que pode ser melhor pensada, né? Melhor ajustada a isso. Então, eu acho que essa correlação, aí a educação, mais uma vez, às vezes esse link, né, linkar isso, poxa, qual é a relação? A gente não consegue fazer. Né? A gente acha, não, eu aperto aqui no interruptor, a energia está ótimo, meu ar-condicionado, minha TV, mas não é só isso, né? Existe todo um impacto por trás na produção daquela energia, inclusive de desmatamento, né, de utilização, né, de rios para barramento de... Então, é o impacto direto, né? Vamos ao próximo tópico. No caso, a gente junta aqui esses dois tópicos. O primeiro é sempre fazer o descarte correto do lixo. A gente explicou, prestar atenção no horário, né, da passagem da coleta do caminhão do lixo. Também fechar bem esse saco plástico ao você fazer esse descarte. E como opção, né, de fazer o descarte correto, existe a reciclagem do lixo. Na verdade, é uma ótima opção que precisa ser melhor aproveitada. Eu acho que antes de entrar especificamente, é desmistificar a nomenclatura, né? A semântica, o sentido da palavra. Né? As pessoas confundem reutilizar com reciclar. São coisas diferentes. Né? A gente tem o primeiro, o reduzir, né? Realmente reduzir a nossa produção. E para reduzir, você tem que repensar se realmente precisa daquele produto, se realmente você não está comprando por um impulso de ansiedade, etc. Mas existe o reutilizar, né? E existe o reciclar. O reutilizar é quando você pega uma garrafa, né, que tinha algum líquido lá, você consumiu e você destina ela para uma outra coisa, uma arte, enfim. O reciclar não, reciclar é você mudar realmente no processo industrial e aí dificilmente em casa a gente recicla o material. Agora, a responsabilidade independente de reduzir ou repensar e reciclar, mas a responsabilidade de você separar o seu resíduo, né? Prestar atenção, porque hoje não há desculpa, informações, existe mais celulares no Brasil do que brasileiros, né? As pessoas têm acesso à internet, né? Às vezes tem algumas situações difíceis, mas geralmente tem acesso à internet, à informação. Então busca lá, procura saber da coleta da tua cidade e faz a destinação correta. Então você destinando corretamente, adequadamente, você está cumprindo um papel fundamental, mesmo que você não reutilize. Tanto reciclar ou reutilizar, né, elas são beneficiadas, esses atos são beneficiados pela coleta seletiva. Não é verdade? Se você faz o descarte correto,
Temos aqui essa imagem, que nunca viu, né, que é essa imagem. Todo mundo viu. Todo mundo já viu alguma vez na vida, seja na escola, seja em locais públicos, seja também Agora, essa é uma imagem que ainda dá um trabalho. Se a pessoa mistura tudo e mudar essa prática separando dessa forma, dá muito mais trabalho do que se você separar, por exemplo, o que é reciclável do que não é reciclável. Hoje no Recife a gente tem trabalhado esse tema assim. A gente não separa plástico, papel, metal e vidro. A gente diz assim, coloque aqui tudo que for reciclável, que um caminhão vai passar num horário diferente, e no lixo comum você coloca tudo que não é reciclável. Aí o que é reciclável? Esse pequeno trabalho, esse trabalho aí de você ter que ter mais depósitos dentro de casa, separar. E aí algumas pessoas ainda dizem assim, eu não separo o meu lixo porque o caminhão da prefeitura mistura tudo. Por que mistura tudo? Mistura tudo que for reciclável. Vai tudo para um grande depósito. Porque quando chega na cooperativa, aí a gente tem cerca de 8 cooperativas no Recife que recebem esse material, a cooperativa sabe como separar melhor. Porque o plástico não é simplesmente plástico. Tem vários tipos de plástico e a cooperativa vai separar. Então, quem vai fazer essa triagem é quem entende do assunto, e não necessariamente a gente em casa. Então, separando os recicláveis já é uma contribuição fundamental. E os recicláveis, para explicar para quem está em casa, papel, plástico, metal e vidro. Separa isso, coloca uma lixeira para esse material e outra para o material orgânico, que é o que não pode ser reutilizado. Não, orgânico ele pode ser reutilizado. O orgânico ele pode ser compostado e virar adubo. Pela legislação, as prefeituras são obrigadas a fazer a coleta seletiva de orgânico e desses outros recicláveis. Agora, no caso do orgânico, a gente tem pouquíssimas prefeituras do Brasil que já iniciaram esse processo, como diz a legislação. O que é que sobra? Se a gente separar o que for orgânico e esses outros recicláveis aí, o que vai sobrar vai ser tecido, osso ou coisas muito pequenas que não são madeira. Então, o volume de lixo que iria para o aterro sanitário seria muito menor se a gente conseguisse também separar o orgânico para fazer compostagem. Mas isso aí já é um outro processo educativo que vai levar um certo tempo ainda no Brasil. Um estágio mais apesar de ser exigido por lei. Ok. Está aqui, dessa forma apresentado, muito bem explicado pelo Alexandre. A gente tem algumas participações através do nosso WhatsApp. Tem muita gente interagindo, 992094819. Ainda há tempo de você mandar sua dúvida ou deixar o seu depoimento sobre o assunto. Vamos repassar aqui as perguntas para os convidados e tem a primeira participação da Elisângela. Ela mora na cidade de Camaragibe e ela fala o seguinte, ela diz que tem o hábito sim de separar os materiais recicláveis, mas ela tem dificuldade de entregar esses materiais, pois no município onde ela mora não tem pontos de coleta, então ela espera algum catador por acaso passar na rua para poder fazer essa entrega e assim, né, ela ajudar o meio ambiente e ajudar também os catadores que dependem daquele trabalho. Ela fala aqui a observação do município de Camaragibe. O Alexandre, no caso, responde pelo município do Recife. Mas teria alguma dica para ela no município? No caso do município de Camaragibe, existe cooperativa de catadores já. Né? E acho que talvez uma mobilização da rua como um todo, porque essa é também uma lógica importante, né? Que a gente não precisa esperar da prefeitura. A gente pode mobilizar os moradores da rua e fazer um depósito, inclusive para os moradores cobrarem da prefeitura essa coleta seletiva, né? Então, é possível aí fazer um esforço mais coletivo de estimular outros moradores do seu entorno, criar um volume maior para que uma cooperativa vá lá buscar de forma mais estruturada, né? Fica à vontade, Val. Eu acho interessante, muito importante o que o Alexandre colocou, né? Nós temos uma cultura, né, o brasileiro, de modo geral, de achar que é o Deus-Estado que vai resolver sempre. Né? Uma certa passividade, né? Esperar. É evidente, a gente custeia o Estado, né? E a gente quer a resposta do Estado. O Estado, quando eu digo a máquina pública, né? Prefeitura, governo federal, governo estadual, a gente custeia e é evidente que é uma resposta para isso. Mas a gente não precisa o tempo todo estar esperando por isso. Né? Às vezes não tem desculpa, porque se a gente tiver senso de comunidade, aquilo que eu falei no começo, né? Uma rua, como bem colocou o Alexandre, bem destacou o Alexandre, pode se mobilizar, entrar em contato com a cooperativa de catador,
né, e destinar aquele resíduo diretamente àquela cooperativa de catador. Fazer um regime de coleta com aquela cooperativa. Então, mobilizar aquela rua, aquele bairro, né, existe associação de moradores para isso, porque é bom destacar que antes da existência do Estado, né, o Estado como máquina pública, como poder público, a comunidade ela existe, ela precede. Aliás, o Estado ele só existe porque a comunidade existe. Então é importante isso. Aí a educação ambiental, mais uma vez, você saber que, primeiro, é uma responsabilidade também sua. Segundo, você não precisa esperar a máquina pública para fazer isso, né? E que existe, inclusive, já um ciclo econômico, como é o caso das cooperativas, que ganham dinheiro com isso. Elas ganham dinheiro vendendo aquilo que você acha que é lixo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você quer participar, pode mandar ainda a sua pergunta, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, deixa lá seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora com outra novidade. É que a Editora Bereia tem uma novidade exclusiva para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Fique sabendo que em outubro a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco completa 100 anos de fundação. E para comemorar este marco, a Editora Bereia lançou a Bíblia comemorativa edição do centenário. Ela vem com um encarte especial que conta os principais fatos que marcaram a instituição aqui no estado. E ela também tem a harpa cristã inclusa. A Bíblia está disponível nos modelos Slim e Luxo, nas cores azul, preto, marrom, púrpura e rosa. Escrita na tradicional versão de Almeida, revista e corrigida, a Bíblia comemorativa, edição do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pode ser encontrada no estande da Editora Bereia ou pela central de vendas através do telefone 81 3423 5317, 3423 5317. É um presente especial para você guardar com muito carinho. Então garanta já a sua Editora Bereia, palavras que marcam. E a gente segue aqui falando mais sobre coisa boa. Vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos às dicas, preste muita atenção às vagas disponíveis para hoje. Uma vaga para auxiliar de marceneiro, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. Uma vaga para auxiliar de marceneiro. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 5 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração, 5 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. Vamos a mais vagas? Agora tem 5 vagas para mecânico de refrigeração, 5, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.600 é o salário. São 5 vagas para mecânico de refrigeração. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato é muito simples, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui com o nosso programa, vamos falar mais sobre educação ambiental, vamos falar sobre preservação do meio ambiente e vamos às participações. Tem muita gente interagindo, muita gente mandando perguntas aqui através do WhatsApp e também através do telefone. O Jair Galvão, ele ligou para a gente, ele fala lá do Jordão Alto, a gente agradece a participação do Jair e ele deixou aqui a seguinte pergunta. Na verdade, ele deixou um depoimento sobre o assunto. Ele fala que temos que preservar sim o meio ambiente para a geração futura. Precisamos pensar
no futuro, né? Como conscientizar a população sobre isso? Ele deixou no final, né? Ele fala que tem a ciência, que é importante pensar na geração futura e preservar o meio ambiente. Mas, no geral, estamos já no último bloco, é bom que a gente faz um resumo, né? Em poucas palavras, como conscientizar a população sobre um tema tão importante que é a preservação do meio ambiente? Eu diria que, como falou Valber, a gente tem muita informação já no mundo circulando. Essas informações a gente consegue acessar muito fácil hoje pela internet, pelos aplicativos, né, pelo sistema de comunicação hoje existente no mundo, né, pelos sistemas. E o que a gente coloca que não é mais conscientizar, é como é que a gente desperta e sensibiliza essa pessoa para mudança de atitude. Né? Porque a gente sabe que não precisa mais jogar lixo no chão, a gente sabe que não pode mais desperdiçar água, que não pode poluir os rios, todo mundo sabe disso. Mas é como a gente vai despertar essa sensibilização das pessoas e, a partir disso, como mudar as práticas. Aí, nesse sentido, eu diria que não é a Secretaria do Meio Ambiente que vai conseguir fazer isso. A Secretaria do Meio Ambiente tem uma quantidade de funcionários muito pequena. Quem trabalha com educação ambiental na Secretaria do Meio Ambiente, temos, acho que, em torno de, somando todo mundo, 20 pessoas. Não são essas 20 pessoas que vão conscientizar a população inteira, né? Eu acho que essa prática ela é coletiva. E a gente, na verdade, tem, além do setor da educação ambiental da prefeitura, a gente tem um exército de pessoas na própria prefeitura que estão desenvolvendo alguma coisa. Por exemplo, nós temos 800 agentes de vigilância ambiental. Esses agentes de vigilância ambiental, eles vão na casa das pessoas e dizem assim, olha, se tu deixar aquele lixo no chão, vai criar dengue. Então, separa teu lixo, leva para algum lugar. Então, tem aí milhares de professores do nosso sistema escolar, tanto público como privado, que estão fazendo alguma coisa. Eu cito, por exemplo, alguns exemplos de igrejas. Existem várias igrejas que fazem gincanas, que fazem atividades lúdicas, que fazem gincanas e que nessas gincanas pedem para o pessoal levar jornal, garrafa PET e que leva depois para uma cooperativa. Então, existe um corpo de instituições públicas e privadas, de pessoas, inclusive físicas, que estão desenvolvendo ações e que quem está com algum tipo de interesse pode se engajar nessas ações ou pode criar novas ações para sensibilizar seu vizinho, sensibilizar seu companheiro de trabalho e etc. Né? Então, é uma construção que é coletiva. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Cada um fazendo sua parte. Sem dúvidas. Eu quero reforçar aqui o que eu já tenho dito desde o início do programa, da importância, e que Alexandre também destaca, do senso de comunidade. Na verdade, quando a gente fala de educação ambiental, né, a gente tem dois aspectos primordiais da educação ambiental. Ela no aspecto formal, a própria lei da educação ambiental, né, a lei 9.695 de 99, ela aborda dessa forma. A educação ambiental formal, que é aquela que ocorre no ambiente escolar, né, na universidade, nos cursos profissionalizantes, e a não formal. A não formal é aquela que ocorre o tempo todo, né, na igreja, né, na empresa que você dirige ou que você trabalha. Então, por exemplo, partindo do pressuposto da educação ambiental não formal, você trabalha numa instituição pública ou privada, ou você é um pequeno empreendedor, um pequeno empresário. Então, adota práticas mais sustentáveis na tua instituição, ou conversa com a tua chefia. Nós lá na universidade, né, destacando aqui a Coordenadoria de Sustentabilidade, nós adotamos um plano de logística sustentável, né? Então, formalizado isso, né, foi por portaria, que é assim que funciona no poder público, e esse plano tem uma série de metas, né, redução do uso de papel, de copo descartável, né, a substituição de torneira para aquela de acionamento, né, temporizado, e etc, etc. Né? Algumas que são relacionadas à postura do funcionário da casa. Então, veja, é uma atitude de educação ambiental também, na prática, como destacou Alexandre, que não é mais só conscientização, a informação está aí e a gente sabe disso. Né? E entender que, do ponto de vista do poder público, é importante que você cobre, evidentemente, a gente viu algumas queixas aqui, alguns relatos, prefeituras específicas, às vezes
aquele prefeito, aquele, né, enfim, aquele dirigente governamental promete mundos e fundos e o básico não faz. Né? Vai ter um aeroporto de OVNI aqui na cidade, né? Aquela coisa toda, mas a coleta não tem, a coleta seletiva tem. Então, assim, o poder público tem que fazer o básico, sim, mas existe um básico ou um pré-básico, né, que é papel da comunidade, é papel dos indivíduos. E eu encerro a minha fala, eu acho que é muito importante também para a gente não cair nos dois extremos, nem no extremo da hipocrisia, de achar que não, evidentemente, quem está discursando, falando, faz tudo certinho, eu também erro, é um desafio diário. Eu queria que essa mensagem, você recebesse essa mensagem. E ninguém aqui é super-homem, não. Eu também tenho dificuldade, vou, às vezes, escorrego. Né? Então, eu não quero cair nesse discurso hipócrita. Né? Né? E o outro discurso do radicalismo. Né? O radicalismo, em nenhum sentido, ele é bom. Então, de que não, com certeza. Né? Por exemplo, o tema consumismo. Todo mundo... É bom consumir, a gente gosta, né, de comprar, de ter acesso à tecnologia, de viajar, consumir seja produtos ou serviços. E isso gera um impacto na natureza. Né? Então, a gente não cair nesse extremismo de achar que a gente vai virar agora, nem no outro que é da hipocrisia, né? De achar que não, com certeza, porque falar realmente é muito mais fácil. E aí eu digo que eu também tenho dificuldade. Agora, as minhas dificuldades, as nossas dificuldades, elas não podem ser pretextos para não fazer. Né? Corrige, vai lá, volta atrás, procura, se informa, liga para a prefeitura, entra na internet, busca informação, como alguns telespectadores, inclusive, né, estão de parabéns porque fizeram isso no intervalo do programa. Inclusive, tem a participação aqui do Guilherme. Ele ouviu a gente falar, né, dessa questão de devolver as medicações que estão vencidas, né, porque a gente falou, e foi muito bem explicado, que se for descartado de forma incorreta, pode, né, voltar para a gente também, em forma de veneno, né, para a gente, dependendo da dose. E ele fala o seguinte, ele lendo na internet, o Guilherme que mora em Piedade, ele falou que as farmácias que não quiserem receber os medicamentos vencidos, elas poderão ser denunciadas à Anvisa, à Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente ou ao Ministério Público também. Pode ser apresentada a denúncia ao Ministério Público se a farmácia recusar. Isso aqui é a teoria, né? O princípio é esse, né? O princípio da logística reversa está lá na lei, dizendo que quem está vendendo ou produzindo um determinado produto é corresponsável. E se ele é corresponsável, ele deve receber também esses resíduos. Né? Então, isso a gente já vê muito com pilha e bateria. Pilha e bateria, e já naturalmente, se você deixar a bateria do seu celular numa loja que vende celular, ele já tem um pontozinho lá e já consegue fazer a destinação correta. Agora, algumas dessas farmácias ainda nem sabem como destinar também, né? Então, é preciso construir, para que essa logística do remédio seja realmente efetivada, precisa construir um acordo entre as diversas partes, né? Entre quem produz o remédio, porque, na mesma lógica, do jeito que ele está recebendo, a farmácia está recebendo esse remédio vencido, ele também tem a responsabilidade de devolver para o fornecedor ou fabricante daquele remédio, e ele vai dar o destino correto também. Todos somos corresponsáveis nesse processo. Temos a participação agora do Geibson Douglas. Ele disse que é coordenador do projeto Rio Limpo Cidade Saudável. É um tema que é conhecido pelo Valber, ele fala aqui do Valber que está no programa. Ele parabeniza aqui as explicações que foram repassadas e a mobilização, né, que está sendo feita. Explica para a gente, conhece, né, o projeto? Que projeto é esse? Ele funciona onde, esse projeto? Rio Limpo Cidade Saudável. O projeto Rio Limpo Cidade Saudável é coordenado pelo Geibson Douglas, ele é pastor, né, e aí reforça o que a Alexandre colocou aqui, né, do papel da comunidade, e a comunidade envolve várias organizações, inclusive igrejas. Né? Então, apesar, né, paralela ao papel primordial da igreja, ele desenvolve um trabalho na comunidade, que é um trabalho excelente de mobilização, né? É um trabalho excelente de cobrança aos poderes públicos, né? Um trabalho de conscientização. Então, existem vários aspectos a partir de um programa que é encabeçado por uma igreja que fica ali em Coqueiral, no bairro de Coqueiral, na cidade do Recife. Então, a mobilização das duas prefeituras, porque, salvo engano, fica na fronteira das duas prefeituras, Recife, Jaboatão, dos Guararapes. Então, existe lá a cobrança, a pressão, eles
e são recebidos pelos né, os dirigentes das duas prefeituras, mas também mobiliza a comunidade. Né? Então, é um trabalho excelente, é um grande exemplo de como a gente pode fazer isso saindo do comodismo do sofá. Evidentemente, com aquelas mesmas dificuldades que eu tenho, que todo mundo tem, mas isso não é pretexto para não fazer. Fica aí meu abraço ao Geipson Douglas e os meus parabéns. Esse ano já tiveram 2 caminhadas em defesa do Rio TGPO a partir desse movimento, desse projeto, e eu participei das 2. E ele fala que ele finaliza, né, dizendo que estamos avançando sim no quesito do engajamento das igrejas com a preocupação, engajamento de igrejas e comunidade para a implementação, né, dessas políticas públicas. Ele fala dessa importância, a gente agradece aqui a participação. Ele diz que está todo mundo avançando, tem que pensar positivo, né, e tem que agir também, é muito importante. Temos aqui a participação do Ezequias, ele mora em Carpina e ele fala o seguinte, ele diz que trocou o chuveiro elétrico por um chuveiro maior, comum, tipo aquele chuveirão de praia, um diâmetro bem maior. E como ele tem esse diâmetro maior, ele diz que não necessita de muito tempo debaixo do chuveiro, né? Não passa muito tempo tomando banho. Aí ele gostaria de saber se de fato essa atitude pode ser a mais correta para economizar água. Assim diminuir o consumo e também o desperdício de água. Será que foi uma atitude correta? Ele está diminuindo o consumo de energia, não é? Porque ele já não está com o chuveiro elétrico. Mas ele pode ser que proporcionalmente ele esteja, como o chuveiro tem uma vazão maior, pode ser que o custo-benefício não seja... Aí teria que ver, na verdade. Tem na minha casa, por exemplo, eu coloco esferas, como a pressão, eu moro num apartamento e a pressão é muito grande, eu coloco umas esferazinhas, bola de gude mesmo, às vezes, dentro do cano, para diminuir a pressão. Dependendo do que a gente vá, dependendo do uso, né, isso vai diminuir a vazão. Na cozinha, por exemplo, que o consumo de água era muito grande para lavar pratos, isso diminuiu porque eu diminui a pressão, né? Enfim, tem várias formas de você... Tem um grupo que faz o seguinte, coloca no piso do banheiro, do box, um tabladozinho e capta a água do chuveiro com esse tabladozinho. Toda a água que cai do chuveiro vai para um recipiente abaixo desse tablado. E isso, as pessoas recolhem isso e usam para descarga. É interessante ver aí o volume que ele consumia anterior. Se ele observou, por exemplo, que na conta de água dele o consumo baixou, então está funcionando bem, né? Eu já vi também, né, algumas pessoas colocando uma garrafa PET cheia d'água dentro da descarga. Funciona também? Deve funcionar, né? Funciona, você diminui a quantidade de água dentro da descarga, né? E você percebe que são tecnologias, né, entre aspas, simples de serem feitas, né? Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você tem o hábito de separar o lixo antes de descartá-lo? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 39% responderam que sim, que já tem esse hábito. 61% responderam que não ou que ainda não, porque falamos da importância de você criar esse hábito de descartar, né, o lixo, mas antes de descartar esse lixo, você separar o que é orgânico e o que é reciclável. A gente segue aqui para as considerações finais, vamos agora para a reta final. Queria muito agradecer a participação dos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los no nosso estúdio. Alexandre Ramos, gerente de sustentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da Prefeitura do Recife. Muito obrigado pela participação. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu acho que o recado é que a construção é permanente. Quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando de uma construção dialogada e permanente. Cada dia a gente está aprendendo um pouco mais, cada dia a gente está descobrindo novos assuntos e cada dia a gente está melhorando nossas práticas. Se você começar a fazer algo de diferente para melhorar o seu ambiente e o planeta, você vai progressivamente melhorando. Você não vai conseguir agora mudar a sua vida completamente, né? Mas ao longo desse processo de sensibilização e de consciência, como algumas pessoas, alguns ouvintes falaram, né? A gente vai
melhorando nossas práticas e vai construindo permanentemente essa mudança que a gente precisa para garantir o nosso futuro e das próximas gerações. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. E também queria agradecer ao Valber Alan de Santana, coordenador de sustentabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Muito obrigado, Valber. Considerações finais, fique à vontade. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que a Universidade, a UFRPE, está à disposição, parabenizar também pelo tema abordado e eu acho que para encaminhar com uma fala final, eu gostaria de falar que nunca é cedo, mas também nunca é tarde demais para começar, né? Isso vale para tudo na vida, né? Então, inclusive para o tema que a gente está tratando aqui. Então, comece, né? Se você não fazia antes, mais do que o sentimento de culpa, de que você é irresponsável ou que você foi responsável, eu acho que o sentimento importante é de tomada de ação, de tomada de decisão, de tomada de ação. Então, a gente viu vários exemplos aqui, nós vimos isso aqui no decorrer do programa, né? Vários exemplos práticos e simples de serem tomados. Que a educação ambiental, assim como a educação de um modo geral, que por sinal, né, educação ambiental nada mais é do que educação, começou na década de 70 como um processo de discussão dentro da educação, mas a educação ela não é nada se ela não encaminhar o cidadão, o indivíduo para a ação, né? Se você não toma uma decisão, se você não faz aquilo que você aprendeu, então não vale muita coisa. Então eu fecho dizendo que nunca é cedo, né, para começar, mas também nunca é tarde demais. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço, consciência no que faz e até amanhã, se Deus quiser. Vamos encerrar com essas belíssimas imagens do rio Capibaribe, vamos preservá-lo para termos ele por muitos anos.